Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus e dignou-se nascer para salvar o mundo. João, capítulo 1, versículo 1. O verdadeiro amor a Deus se manifesta no amor aos seus filhos e filhas. Abramos o coração à força do Espírito, com vistas a libertar nossos irmãos e irmãs de toda forma de escravidão. E diante de Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Iniciemos assim, fazendo nosso ato de caridade, amor a Deus e amor ao próximo. Esse é o maior de todos os mandamentos e vamos professar com nossos lábios e praticar com nossas ações. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19 ao capítulo 5, versículo 4. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados,
pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Hão de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 14 a 22. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Conferi Lucas 4, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos vivenciando esse tempo do Natal, depois da Epifania. E nós vamos enxergar justamente aquilo que no princípio, antes dos séculos, o Verbo, que era Deus, e dignou-se nascer para salvar o mundo, João capítulo 1, versículo 1, onde nós vamos nos identificar com esse amor verdadeiro que Deus se manifesta, que Deus manifesta aos homens, manifesta a seus filhos e filhos, e nós devemos nos abrir o nosso coração à força do Espírito, tendo em vista a nossa própria libertação, porque Deus veio libertar-nos
da escravidão do pecado, e ele precisa dessa abertura do nosso coração para justamente concretizar o seu projeto em cada um de nós. E a primeira leitura, a leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19, pulando aí até o capítulo 5, versículo 4, devemos entender essa revelação de Deus que está sendo mostrada para nós nesse momento da Epifania, do amor de Deus verdadeiro. E nós devemos buscar, nos esforçar, cada dia mais, ir na direção desse amor verdadeiro, amor que realmente se concretizou em Jesus Cristo, que derramou seu sangue para nos salvar. Quem ama seu irmão poderá dizer amo a Deus, e quem não ama seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos, do amor, amar a Deus, amar o próximo. Todo que crê que Jesus é o Cristo, daí nasce a nossa fé. Esse nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, no caso próximo, amará também aquele que dele nasceu, que justamente é o Criador. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Poderemos nos identificar ao seu amor. Nós temos justamente uma jornada, uma caminhada. Podemos saber que nós estamos nesta caminhada, guardando os seus mandamentos. E devemos nos perguntarmos a nós mesmos: tenho guardado o seu mandamento? E alguém vai perguntar: que mandamento? São tantos? Não, são apenas dois: amar a Deus e amar o próximo. Isto é o amor verdadeiro, identificarmos-nos com Cristo, em Cristo, para Cristo, vivenciar o Evangelho, observar os seus mandamentos, o mandamento de amor, que não são mandamentos pesados, não são aqueles mais de 600 preceitos e tradições dos fariseus, que nem eles conseguiam cumprir, era um fardo pesado que nem eles conseguiam carregar. No entanto, eles colocavam nas costas da população, do povo. Mas Deus nos deu a vitória, venceu o mundo, venceu o pecado, e a nossa fé é justamente o ponto central, essencial para vencermos. Vencermos com Cristo em Cristo, pelo amor. É pelo amor que venceremos as trevas, venceremos a desobediência, porque a obediência se mostra, se concretiza pelo ato do amor. E o Salmo responsorial, Salmo 71, as nações de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Nós cantamos, nós bendizemos isso, e logo depois nós vimos com o evangelho belíssimo de Lucas 4, versículo 14 a 22, quando Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Isto já no evangelho anterior, Jesus já fizera a multiplicação dos pães, Jesus andara sobre as águas, e agora ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura, e deram-lhe o livro do profeta Isaías, que era de costume ler também. Abrindo o livro, Jesus achou justamente a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Está aí o Evangelho como ele é. Depois ele fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E todos os que estavam na sinagoga, diz a palavra, tinham os olhos fixos nele. Então começou a falar Jesus, quando ele disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. E assim, todos davam testemunho a seu respeito, todos estavam admirados com suas palavras, cheias de encanto,
que saiu da sua boca cheia de sabedoria, a própria sabedoria, o Verbo se fez carne. E Jesus inaugura assim seu ministério público pela força do Espírito Santo. E Jesus começa assim a pregar na sua cidade natal, Nazaré. Jesus, ele vai em direção ao próximo, em direção ao outro, em direção ao pobre, em direção ao necessitado. Porém, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria, Lucas 4, 24. Deus, porém, pode transformar essa rejeição em bênção, abrindo o caminho da boa nova aos pagãos. Jesus pode mudar o coração. Jesus pode transformar um coração. Jesus pode transformar a nossa vida. No Evangelho está aí presente. O Espírito Santo se manifesta nas suas palavras. O Espírito da sabedoria, aqui narrado, na sinagoga, casa de oração e catequese, Jesus faz a leitura do profeta Isaías. Após a leitura, Jesus se mostra justamente como aquele que ensina, proclama solenemente: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Em outras palavras, o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está próximo. Eu sou Messias anunciado pelo profeta. E eu reconheço Jesus, aquele que nasceu na manjedoura, como o Messias que veio para me libertar, me salvar? Ou vivencio ainda aquela religião que busca realizar-se cada um por si, Deus por todos? Jesus quer a libertação e isto requer a organização, como ele organizou na multiplicação dos pães aquela multidão em grupos de 50, de 100. Ele quer assim organizar-nos também para que possamos vivenciar em comunidade aquilo que ele anunciou. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Hoje se cumpriu as Escrituras e devemos fazer com que essas Escrituras se cumpram na nossa vida, e elas se cumprirão em nós por meio da oração, porque Jesus veio nos dar a remissão e a libertação de nossos pecados e requer de nós essa abertura. E nós só teremos e só daremos abertura se for por meio da oração. Portanto, reze conosco todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.